Hey guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Estou mais uma vez muito bem representado, acompanhado pelo meu amigo Wilter Abreu. Mais uma oportunidade pra gente estar conversando sobre assuntos muito legais e trazendo ideias pra borbulhar a cabeça de vocês. Esse nosso podcast é exatamente para isso, para uma troca de ideias. Puxe uma cadeira, sente-se à nossa mesa. Vocês estão vendo que cada vez estamos, evoluindo no nosso setup. É isso aí. Mais agradável, mais tranquilo. Mais direto com vocês. E também já quero até indicar, a gente sempre coloca tópicos nas nossas conversas, então já pega um caderninho aí, um bloco de notas, um notes no celular para você poder guardar, porque surgem insights muito legais durante essas conversas. Antes de começar, só queria compartilhar o que rolou hoje com a gente, foi muito legal. A gente tava hoje mais cedo dando uma olhada em alguns materiais aqui, algumas fotos antigas. Nossa, gente bem pequenininha, né? Quando a gente era menor. Sabe quando você vai no Instagram, dá aquela rolada até, bum, 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 chega lá em 2000 e tralalá. Nossa, eu fui além. Fiquei tão nostálgico que eu fui ver umas fotos quando eu tinha, sei lá, meus 5, 6 anos. Eita, pegou o álbum da vovó. Nossa, peguei aquele álbum antigo assim e, cara, foi sensacional porque eu comecei a lembrar tanta coisa da minha infância, principalmente como era incrível, meu. Eu lembrei que era tão fascinante pra mim o audiovisual desde pequenininho, eu sempre sonhei com isso. Era muito legal, meus pais sempre me apoiando ali, me dando acesso a vários equipamentos tops, me levando pra conhecer editores, criadores de conteúdo. Cara, era incrível tudo isso. Foi muito legal eu poder crescer pensando em tudo isso. Segura. É muito incrível tudo isso que você tá falando. A única coisa que faltou é essa história ser verdade. Bem que eu queria que fosse verdade tudo isso, mas é tudo uma brincadeira. Muito do que eu falei aqui nem sequer existia na época, e também audiovisual era algo que tava engatinhando criação de conteúdo, tantos anos atrás. Quem falava de criador de conteúdo? E quem diria, então, imaginar que meus pais iam estar me apoiando há tanto tempo atrás pensando nisso? Nunca, né? Não, então, assim... A gente trouxe esse assunto, pessoal, porque basicamente é uma ótima deixa pro nosso tópico de hoje. É muito provável que você já se identificou em pelo menos uma partícula dessa nossa história. Eu posso levantar a mão e confesso que eu me identifiquei. Quem nunca ouviu aquela frase? O que você quer ser quando crescer? É muito padrão. E hoje a gente vai estar falando sobre... medrosos anônimos. Fato é, pessoal, que ter medo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, como prosseguir, não é nenhuma novidade. A gente vive isso e vive há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que foi algo disruptivo geração após geração. É só a gente voltar um pouquinho lá atrás. Normalmente as pessoas faziam o quê? Se dedicavam à agricultura. Ia lá, plantavam, e isso aí ia sendo passado de geração em geração. Só que aí começou a ter aqueles mais ligeirinhos e falaram, olha, dá pra fazer de uma forma diferente. E se a gente inventar uma parada que faz um risco no chão, que facilita... E aí foi indo a entrada de tecnologia. As pessoas escutam a palavra tecnologia, eles acham que é coisa de agora. Não é só smartphone. Não, tecnologia é qualquer coisa que você usa, em termos bem genéricos, pra resolver um problema, pra trazer uma evolução. Então... foram surgindo tecnologias e a pessoa foi pensando um pouquinho diferente. Poxa, eu posso começar a fazer um negócio sobre esse arado, vou começar a replicar isso, começar a vender isso. E aí surgiu a ideia de, vou botar isso num carro de boi. E foi indo. E foi caminhando. E de repente surgiram uma coisa ali, outra coisa aqui. E quando você foi ver, já tinham inúmeras profissões. Mas obviamente que em todas elas sempre tinha aquela... certeza que você vai por aí? Será que vai dar certo nesse negócio negócio novo? Já tá dando certo, a gente põe aqui a semente no chão, vem a chuva, dá o tempo, ela cresce, a gente colhe, tá tudo certo. Que você vai se aventurar nessa outra coisa aí que você nem sabe se vai dar certo? É verdade, Will. E, consequentemente, depois de um tempo vão tendo profissões ali que são profissões que se tornaram clássicas. Profissões mais aceitas pela sociedade, vamos se dizer assim. Trazendo pro hoje, assim, a gente tem aquelas famosas profissões assim, se você for por aqui, você tem um caminho de tranquilidade, de segurança. Médico, advogado, engenheiro, que mais, Will? E tem um monte de coisa. Tem mais, mas essas três aqui são, as principais. Só que se a gente pensar um pouquinho, até mesmo algumas das profissões principais, elas, em algum momento, elas foram profissões disruptivas. Com elas certeza. Foram profissões que saíram da normalidade. Ou seja,
Até mesmo os clássicos enfrentaram aquele será? A dúvida, a aposta. Será que vai dar certo? Obviamente, depois de vários anos e a realidade mostra, são profissões consolidadas. Só que, e aí? Você tem medo do que você vai fazer no futuro? Você tem alguma dúvida daquilo que você está escolhendo hoje? Vamos começar a problematizar isso um pouco mais. A gente vai trazer 2 casos aqui que talvez vocês se identifiquem aí em casa. Presta bem atenção. Olha, eu não sei se você conhece, mas eu já conheci diversas pessoas que decidiram fazer uma faculdade, às vezes não por opção própria, que foram caminhando, aí de repente começaram a ver que aquilo ali não era bem pra ele, que tinham habilidades em algumas outras coisas, que poderia seguir um outro rumo. Eu não sei, vocês conhecem alguém assim? Eu acho que todo mundo conhece alguém assim. Eu tô do lado de um exemplo aqui muito claro disso. Um exemplo vivo, um testemunho. Flau, conta um pouquinho, bem rápido pra gente. Galera, eu até cheguei a entrar e cursar alguns meses ali de direito. Foi uma faculdade que, naturalmente, pela trajetória da minha família, dos meus amigos, dos conhecidos, seria o caminho ideal, onde eu já teria portas abertas, teria um certo destaque, sem muitas novidades dentro da minha vida. Tentei, saí logo da escola, entrei numa faculdade muito bacana, estava ali dando o meu melhor na época, mas eu notei que aquilo não era o meu caminho realmente natural. Eu não tinha aptidão para aquilo, eu não fluía naquilo, eu não conseguia me desenvolver com facilidade. E ao mesmo tempo, fazendo nas horas vagas, começou a entrar a veia do audiovisual, onde em pouco tempo eu me destaquei, consegui me conectar com muitas pessoas, as coisas começaram a acontecer e depois de um tempo vamos encerrar esse ciclo aqui e partir para um próximo. Bom, temos um exemplo muito claro aqui, mas temos um outro exemplo por aí, Flau? A gente tem sim, Will, também um outro caso. Caso número 2. Aquela pessoa que trabalha até alguns anos em uma determinada função, até está indo bem, se destaca, mas do dia para a noite decide mudar completamente. Tem uma mudança radical no seu dia a dia. E aí começa a trabalhar com algo completamente diferente e de repente está até mesmo iniciando seu próprio negócio. Temos aqui mais um testemunho vivo, pessoal. Bom, assim, eu caminhei por muitos anos na área do direito, terminei minha faculdade, trabalhei alguns anos nisso. Pessoal, aqui é um escritório de advocacia disfarçado, tá? Só tem ex-advogados aqui. E aí, comecei a perceber que talvez aquilo não fosse pra mim. Talvez eu me encaixaria em outro lugar. E a convicção foi se tornando cada vez mais real no meu coração, até que chegou um momento que eu falei, olha, eu preciso tomar uma decisão e caminhar por um outro caminho. Então, ó, o que esses 2 exemplos têm em comum? Não importa se você é uma pessoa muito jovem que está começando agora na vida e tem que estar naquela pressão de decidir o que você vai fazer, ou se você já é alguém que já caminhou por algum caminho, você tá com uma carreira consolidada, enfim, o que eu quero dizer é, não importa a sua idade, não importa o momento da sua vida, vai chegar um momento em que vai, ó... Qual é? O que você vai fazer? O que você realmente quer fazer? Porque chega uma hora que não tem como mais, começa como se fosse uma voz gritando na sua cabeça, se você não tá fazendo aquilo que você... que o seu coração tá disposto a fazer, aquilo que encaixa com o seu propósito, você não vai mais conseguir continuar caminhando, você vai estar sempre com algo, parece que te prendendo ali. Então, em algum momento vai chegar. Para uns chegam mais cedo, para outros chegam mais tarde. Isso exatamente rola, Will. E eu vivi isso na pele e você também em momentos completamente diferentes, cenários, ambientes. Enfim, eu estava numa instituição muito bacana, super prestigiada, tudo lindo, aparentemente. Tinha colegas legais, ótimos professores, conteúdo bom sendo passado, mas literalmente aquilo não se encaixava comigo, com o meu propósito, com o meu objetivo de vida. E é o que a gente que trabalha com arte tem que ser muito sensível, é correr atrás das coisas certas. A gente vai comentar um pouquinho mais nesse episódio acerca disso, mas a partir do momento que a gente começa a só ser levado pela rotina, pela maré, pela escolha dos nossos pais, pela escolha dos nossos amigos e conhecidos, a gente se torna refém
do nosso próprio medo de decidir. Então eu me lembro, foi no meu aniversário de 17 para 18 anos. Tava ali mais um dia... O cara é artista, ele põe até no dia do aniversário dele pro filme ficar bom depois, no futuro. Parece que sim, mas não é. Tava levando ali a faculdade, tava tendo notas ok, razoável, o mínimo pra passar, Wilter. Enfim, tava tudo muito legal. Um dia ensolarado. Era uma época que eu tava até vlogando, eu levei minha câmera pra faculdade. Pô, a faculdade é tão bonita. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Mano, o mais engraçado era o Flau, ele, numa faculdade de Direito, ele chegava com uma câmera de vlog, assim, ó, como se nada tivesse acontecendo. Uma T3i aqui com olho de peixe. Hey, guys, tudo bem? Todo mundo me achava estranho na minha sala, mas a gente já entendeu o porquê depois de algum tempo. Sim. Enfim, o dia estava correndo normal. Mas eu me lembro que na hora do almoço, parei um tempinho ali e aí que eu me dei um... Poxa, cara, eu tô fazendo 18 anos, agora a parada flipou. Existem momentos na nossa vida que a gente sente um estalo. E esse foi um dos meus estalos mais importantes na minha vida. Mas foi um momento que eu parei e pensei, será que eu quero passar os próximos 5 anos da minha vida desse jeito? Sendo arrastado, carregado pra um lugar que eu nem sei se eu quero ir? E ao mesmo tempo já tinham coisas sendo geradas dentro de mim desde que eu era uma criança. Porque a gente que vive nesse ambiente de fé, de propósito, a gente acredita nesse tipo de coisa, né? Sim. Coisas são geradas ao longo do tempo, coisas são colocadas sobre você. Então, cara, eu tirei um tempo ali e falei, deixa eu pensar um pouco, deixa eu respirar tudo isso que tá acontecendo. E foi naquele período que eu tirei na hora do almoço, sentei e falei, isso daqui não é pra mim. Eu não vou gastar esse tempo na minha vida, eu preciso dar um clique, literalmente. E foi o meu primeiro grande passo de fé dentro da minha carreira que completamente transformou. O Will tá de prova aqui porque a gente construiu esse negócio junto. Sim. Mas em 5 anos, a gente construiu que muitas pessoas mais velhas, com mais experiência, gastariam muito mais tempo pra construir. Uma vida toda, muitas vezes. E sem forçar. Porque quando as coisas são pra acontecer, elas acontecem naturalmente. Batemos na parede, temos que aprender, temos que nos desenvolver, mas tudo vai fluindo, as pessoas certas chegam aos ambientes, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a decisão certa. E o resto é história, pessoal, aos poucos a gente vai contando um pouco para vocês. Mas eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha experiência para que sirva de incentivo e inspiração. Na época, pessoas que contaram as histórias delas para mim me serviram de um arranque ali para que eu pudesse tomar essa decisão que foi muito difícil e teve consequências na época. Sim, porque assim, estudos mostram que a consciência final para uma pessoa tomar uma decisão de longo prazo, ela vai se formar ali por volta dos 24 anos, o que é longe. Normalmente quando as pessoas estão saindo da faculdade. Sim. Então assim, isso é um grande reflexo do porquê tem tanta gente que entra numa faculdade, às vezes escolhe a profissão na hora de estar lá no site preenchendo o formulário do vestibular, ela... Putz, não tem mais como eu procrastinar isso aqui, eu vou ter que decidir agora. E decide lá e entra no curso, às vezes dá sorte, gosta, mas na maior parte das vezes é uma grande decepção, a pessoa não se encontra, e aí às vezes para evitar decepção em casa, às vezes não é uma faculdade pública, já teve um grande investimento da família ali, como é que você vai fazer? Não, já tô aqui, vou terminar. A grande questão é quando você tem essa consciência e você continua, porque você tá só procrastinando uma grande frustração que você vai ter no seu futuro, simplesmente porque você não quer tomar uma decisão, mesmo sabendo, mesmo sentindo qual é a direção que você deve seguir. Às vezes você pode não saber exatamente pra onde, mas não é aquela. Tem então... algo no fundo da sua cabeça dizendo, não é por aqui, não é por aqui. Muitas vezes você não vai saber exatamente qual é o caminho, mas você vai ter uma noção de por onde começar. E o grande problema é que tudo isso vem pra nossa cabeça com toda essa pressão, porque sempre foi dito pra gente, sempre foi falado que você tem que decidir muito bem, porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Essa Quem frase nunca ouviu isso? martela na minha cabeça até hoje. Quem nunca ouviu isso? Mas eu acho que a gente pode ajudar a galera, Will, quebrando um pouco esse mito. Uma das coisas que a gente pode trazer pra quebrar isso logo de cara é pensar que essa ideia de que você vai fazer isso pro resto da sua vida é algo que já tá um pouco ultrapassado, porque é uma mentalidade um pouco mais antiga, baseada nessas profissões clássicas, mas uma época em que a expectativa de vida das pessoas era muito baixa. 50, 60 anos de idade. Fato.
Hoje nós estamos vivendo muito mais, a expectativa de vida no país só aumenta, no mundo também. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão querendo ter maiores experiências, querem se sentir úteis, querem ter um propósito naquilo que elas façam e não simplesmente vão lá, trabalhem, ganhem dinheiro, day after day, semana após semana e continuam naquele loop. Quando a pessoa chega no final da vida, ela olha... Será que era isso? Construir e guardem, anotem esse pedacinho aqui, ó. Essa frustração depois do final da vida, ela vai voltar daqui a pouco na nossa conversa. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque, ó, hoje em dia, não tem mais essa de... pro resto da vida. A gente tá vivendo uma expectativa de vida maior e, consequentemente, a gente tá tendo uma velocidade nas coisas tão grande que se a gente... É aquela história, se organizar direitinho, dá pra gente fazer tranquilamente 2, 3, às vezes até 4 empreitadas durante a vida. Com certeza. Porque o mundo tá em constante movimento. Não é algo que a gente tira da nossa cabeça e fica aqui martelando, falando pra vocês o tempo todo. É porque é uma realidade. A gente tem que estar em constante movimento. Então essa questão do, é pra sempre, é pro resto da sua vida, não é mais bem assim. Não precisa se prender a esse tipo de coisa. Muitas vezes, pra algum tipo de função, chegar a ter um curso na faculdade, vão ser anos das pessoas que já foram pioneiras, já estão tendo sucesso, atuarem no mercado para essa profissão ser realmente reconhecida. Vai um tempo. E assim, a gente não pode ficar parado, imaginando, apenas porque a gente ouve que, tem que ser dessa maneira, ficar com um comportamento de 50 anos atrás. Só para pensar. 50 anos atrás, a gente tinha um monte de profissão. Você já ouviu falar de telefonista? Já ouvi falar, mas ninguém... Sim. Mas viu uma telefonista. Era alguém que você ligava e tinha que completar a ligação pra você conversar com outra pessoa. Hoje em dia, isso nem cabe mais na nossa mente. Se pensar, há alguns anos atrás, alguém falaria sobre aplicativo de transporte? Pra você viajar, você tinha que olhar num mapa. Você tinha, muitas vezes, que ter uma pessoa te guiando numa determinada viagem. Grandes empresas que faziam aqueles mapas físicos muito conhecidos aqui em São Paulo, gigantes, o pessoal deixava embaixo do banco. Com certeza não existem mais. Cada vez mais o mundo tá globalizado, o mundo tá digital. Então é muito importante a gente também saber surfar as ondas do momento. Estar de olho em qual é a próxima tendência, como que eu posso aproveitar o que eu já fiz até hoje para dar o meu próximo passo. Então, o papo real mesmo é que qualquer profissão que seja burocrática, repetitiva e que ela possa ser substituída por um robô em breve ou qualquer... veja, montadora de automóveis. Você já vê lá aquelas imagens, só os robozinhos lá funcionando. O que acontece? Tem menos erros, o robô não para, não tem essa de basicamente, de turno, não ocorre acidente. Então, assim, é só lucro que é maximizado. Mas, assim, a grande questão é, tudo que puder ser automatizado vai ser, não tem uma escolha. Trazendo para o que acontece muito no nosso dia a dia. As coisas vão sendo introduzidas, beta, testes, mas, por exemplo, a gente que gera muitos vídeos por aqui, muitas vezes precisa de legendas. Cara, antigamente a gente teria que escrever manualmente ali, ou também contratar um profissional que só faz isso o dia inteiro, que nós temos. Hoje em dia a gente já tem ferramentas gratuitas, por exemplo, no próprio Facebook tem o Creator Studio lá. Você sobe um vídeo, em poucos segundos ele vai te dar uma legenda com vírgulas, com pontuação e tudo mais. É perfeito? Ainda não, mas já é um belo caminho andado. A gente baixa aquele arquivo de legenda, corrige um pouquinho e já é meio caminho andado. E assim, além de toda essa automatização, que a gente tá falando sobre algumas coisas que são aí muito já consolidadas, que em algum momento vão deixar de existir, da mesma forma, muitas coisas estão surgindo. Pesquisas apontam que 65% das criancinhas que estão na escola hoje, que entraram esse ano na escola, por exemplo, 65% delas vão desenvolver profissões que ainda nem sequer existem. Meu Deus. Então, assim, só pra gente ter uma noção... Não é pra dar pânico, não. É pra dar esperança. Mas, lembremos de uma coisa muito importante. Por que a gente tá trazendo tudo isso aqui? Eu aposto que muita gente aí em casa sofreu quando chegou e falou: pai, mãe, vou mexer com audiovisual. Quero fazer vídeos. Quero viver disso. Você vai fazer o quê, filho? Vai mexer com esse negócio de YouTube? Enfim...
Se ainda tem uma noção. Então, se ainda tem uma noção. Eu aposto que muitos de vocês sofreram com isso. Então, por que a gente trouxe todo esse panorama? Porque a gente quer trazer uma pegada aqui quase que de ajuda pra vocês. Galera, se você ainda tá naquela... será que eu continuo? Será que eu vou me dedicar nessa carreira? Será que é isso mesmo? Será que isso é pra mim? As pessoas não me apoiam? Vamos lá. A gente vai passar uns pontos aqui muito importantes pra vocês tomarem a rédea da vida de vocês nesse sentido, pararem de ficar ali em cima do muro e decidir, ou vai ou não vai. A gente vive falando. É isso aí. Talvez é não sei é não. A gente tem que lembrar disso, a gente tem que ser muito convicto. Então vamos lá para alguns pontos bem interessantes sobre esse momento que a gente chega para tomar a decisão, mas às vezes a gente não tem um apoio necessário. E pra gente desmistificar, Will, um pouco disso que a gente tá falando, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente deixar claro o papel da família. É natural que os nossos pais sempre queiram o nosso melhor. Muitas vezes por comodidade, eles querem decidir o nosso futuro, ou porque eles realmente entendem que é aquilo ali que você tem que fazer. E a questão da maturidade até, né? Já vivi muito, filho, já sei, você vai sofrer se você for por aí. É aquele papo que a gente sempre escuta. E não é algo pra se jogar fora, gente. Não. Que fique claro, é algo muito importante. Só que a gente tem que pontuar muito bem até que ponto aquilo ali é uma realidade. A gente acabou de falar o seguinte. Lembram daqueles profissionais que trabalham em determinada área e trabalham anos e anos, chega no final da vida e fica... Nossa, não construí tudo que eu queria. Tô meio frustrado e tudo mais. O que faz? Eles jogam toda essa frustração deles em cima dos filhos em forma de expectativa. Porque talvez eles não tiveram uma profissão que eles foram muito felizes e eles têm... essa aqui eu poderia ter sido muito feliz. E eles pegam os filhos e jogam pra aquilo ali e como se fosse resolver a frustração que eles tiveram na vida. E jogam todo esse peso sobre um adolescente de 17, 16 anos que tá ali nem sabendo direito o que fazer. E eu tenho certeza que é natural, não é nenhum pecado acontecer isso. A gente mesmo um dia vai começar a ter filhos e provavelmente a gente vai ter que lutar muitas vezes contra essa barreira de, poxa, eu vou ter certeza de que eu acho que tal coisa é melhor pro meu filho, mas eu não sou o dono da verdade. Sim. Eu tenho que entender que são novos tempos, novas profissões, e ele vai ter uma visão completamente diferente. Eu mesmo vivi isso em casa, por mais que meus pais sempre foram atualizados, gostam de tecnologia, estão investindo em coisas novas, por seguirem uma carreira bem tradicional e terem muito sucesso, mandarem bem naquilo, eles, não, esse caminho aqui é top, eu quero que meu filho siga aqui também, olha, eu tive ótimos frutos. Eu já destrinchei isso aqui inteiro, tá tranquilo, é só seguir no rastro aqui que vai dar tudo certo. Agora a diferença é, visivelmente, eu sou fã do meu pai é o cara pra mim, porque ele é totalmente apaixonado por aquilo que ele faz. Ele enxerga propósito, ele traz novidades, ele traz disrupção pro setor que ele trabalha. Agora, eu já não teria essa mesma performance, então eu seria um cara meia fase durante a minha carreira inteira. Agora, depois de passar por tudo isso, eu tenho total ciência que é pesos e medidas completamente diferentes na minha cabeça para a cabeça dele. Uma que do ponto de vista geracional são pesos e medidas diferentes, e também dentro do assunto que eu estava querendo perseguir, que é o audiovisual, eu estava completamente integrado. Eu dormia e acordava pensando nisso. Eu lia a esse respeito. Eu conversava com pessoas dessa área. Então não tem como alguém que está fora de uma área entender completamente essa nova realidade da noite para o dia, cheio de pessoas jovens que estão trabalhando e tendo sucesso. E uma das coisas que o Flau até falou é que tá sendo até meio que endêmico essa questão de a pessoa entrar, buscar uma profissão, não se encaixar ali, e ela entra no mercado de trabalho frustrada, e ela não vai ser uma pessoa produtiva. Não. Ou seja... Ela é escrava do trabalho dela. Então a gente tá enfrentando um grande problema, que são pessoas que estão caindo dentro do mercado de trabalho, sem pique nenhum, apenas sobrevivendo ali. Ou seja, elas não vão se encaixar, não vão produzir, e vão continuar ali, naquela. São pessoas muito bem capacitadas, com ensino superior, às vezes muito bom, sim, mas que
não vão performar daquele jeito, como se fosse a coisa. Porque não é a coisa que ela escolheu, não é aquilo que ela quer. Agora, olha que engraçado, Will, mesmo trazendo pra minha realidade, por mais que os meus pais nunca tenham me visualizado trabalhando full time com audiovisual, criação e afins, desde pequeno, pelo ambiente que eu cresci e pelas pessoas que estavam à minha volta, eles sempre me deram ferramentas para que eu fosse incentivado a se tornar uma pessoa criativa. Isso desde cedo, através de brinquedos específicos, de instrumentos musicais, de ambientes como o da igreja, que eu fui muito inspirado e incentivado a, aprender a gravar alguma coisa, aprender a tocar, aprender a ajudar, aprender a montar um cenário, o que é bonito esteticamente, aprender a conversar, receber pessoas, enfim, por mais que eles não visualizassem isso como algo, eu quero que meu filho siga essa carreira. Não. Eles estavam abrindo várias portas. Então, acho que como pais, esse é um fator muito importante. A gente não decidir 100% pelos nossos filhos, mas sim mostrar, olha, esse é o menu, essas são as coisas que estão disponíveis. E incentivar nessas áreas de criatividade, de comunicação, de oratória, porque no fim do dia são skills aplicáveis para qualquer tipo de profissão. Agora, pessoas que se destacam muito criando, podem seguir profissões como de audiovisual, por exemplo. Eu tenho certeza que muita gente aí vai estar pensando, Flau, mas comigo não foi assim. Não foi dessa maneira que aconteceu. Mas o que a gente pode fazer é não deixar que isso se torne um ciclo. Então você aqui que já está crescendo, daqui a pouco vai virar pai também, faça isso com os seus filhos. Coloque isso na sua mente. Eu vou abrir... O Will é pai, hein? Eu que já sou pai, já tô sentindo isso. Eu não posso falar, mas o Will é pai. Então assim, você tem que pensar em abrir portas para eles também. Se você cria eles dentro de uma caixinha, sempre tendo as mesmas experiências, fazendo as mesmas coisas, eles não vão conseguir ter essa noção de que eles têm outras habilidades, que eles podem performar em outras áreas, e aí às vezes eles vão descobrir isso quando já é tarde, quando eles já estão adultos, com a vida meio que encaminhada e, nossa, se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse tido esse estalo antes. Então, você começa hoje já a preparar o futuro dos seus filhos, não deixando que eles fiquem ali guardadinhos numa caixinha só porque você acha que o melhor caminho a seguir é o que você pensa. É verdade. E se eu posso deixar algo aqui pra vocês, pessoal, é o seguinte, não durma com aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, e se fosse dessa maneira? E se eu realmente largasse tudo e apostasse pra tentar seguir essa carreira diferente? Cada dia que você vai deixando isso acontecer, é mais difícil, porque você vai tendo mais responsabilidades na sua vida. Então, se era uma oportunidade lá atrás, amanhã pode deixar de ser. Exatamente. Valorize essa liberdade que você tem de fazer as suas escolhas. Aposte mesmo, teste, faça conexões, busque estar perto de pessoas que sabem mais do que você para que rapidamente você possa entender: poxa, esse mercado é interessante, gostei, performo bem, tenho futuro, vou apostar de verdade. Então, não fique postergando decisões que você pode fazer hoje para modificar e transformar o seu futuro. Mas para isso acontecer, é óbvio que existe o fator X. E o fator X, Wilter, é o seguinte: você tem que ser o seu maior apoiador. Fato é que as pessoas nunca vão conseguir ter a visão completa daquilo que você gostaria de ser no seu futuro. Até porque hoje, nem mesmo você sabe exatamente aonde você quer chegar. Agora, quando você se torna o seu maior apoiador, quando você se desprende da opinião alheia de familiares, de amigos, de conhecidos, de colegas de trabalho da sua profissão atual, isso se torna um dos maiores fatores que vai impulsionar o seu futuro. Não fique dependendo daquela, poxa, cara, o que você acha disso? Sim, tenha o hábito de pedir conselhos, ver opiniões, mas não fique amarrando as suas decisões de acordo com o que as pessoas falam e acham de você. Porque até hoje elas só viram a sua versão atual. Elas não vão conseguir acreditar naquilo que você quer se tornar, sendo que elas nem viram isso ao vivo ainda. E muitas vezes essas pessoas nem têm as informações necessárias para te ajudar a tomar uma decisão. Exatamente. Elas vão no puro achismo. Eu acho que é por isso. Eu acho que esse é o caminho. E aí você vai deixar a sua vida ser tomada por um achismo? Não. Você tem que ser o seu maior apoiador. Você tem que ter convicção daquilo que você quer. Porque é a velha história. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar por você. E também até na questão de pedir opiniões, saiba pedir opiniões para as pessoas certas.
Se você quer extrair um ótimo resultado de um conselho, de uma opinião, não adianta nada você perguntar para um tipo de pessoa que você mesmo não consegue admirar a trajetória e o caminho de vida dessa pessoa. Ou, até em outro caso, de uma pessoa que está completamente alheia ao mercado que você está pedindo uma opinião. Lembre que a opinião daquela pessoa pode estar sempre viciada por frustrações de uma vida inteira de más decisões. Exatamente. A pessoa carrega a própria história na hora que ela vai te aconselhar. Eu não consegui ir. Acho Você que também não vai. Você também não vai. Cara, ó, é muito difícil, não vai dar certo. Nem vai por aí. Nem compensa. Então, ó, temos que ficar atentos, mas se você for o seu maior apoiador, você vai conseguir, ó, tirar essa fumaça, mar. esse barulho, e você vai chegar naquele lugar de uma decisão muito importante que você vai tomar, que é como você vai fazer com o seu futuro. Muito bom, Will. Mas para tudo isso rolar, eu acho que coisas importantes a serem colocadas são as seguintes. Você tem que aproveitar ao máximo as suas skills. Isso vem através do autoconhecimento. Quais são as habilidades que eu já tenho? Eu tenho alguma predisposição, alguma facilidade a partir das experiências que eu já vivi até agora? Como que eu poderia aplicar isso nessa nova fase? Muitas vezes a gente nem sequer pensa nisso, sabe? A gente toma uma decisão baseada na emoção, baseada no momento. Não, é e agora. aí a gente não faz nem o mínimo, que é, tá, o que eu sou bom em fazer? O que eu não gosto de fazer? Eu tenho horror a sangue. Você não vai ser médico, né? Não, mas eu amo Grey's Anatomy. Não! Mas são coisas básicas que a gente coloca lá. E se você fizer um quadrinho simples com o que você gosta, com o que você não gosta, o que você tem aptidão, o que você não tem. Se você não gosta de números, o que você vai estar fazendo numa faculdade de exatas, pelo amor de Cristo Jesus? Não faz sentido. Exatamente. Mas às vezes você nem sequer coloca essas coisas lado a lado na hora de você tomar uma decisão do que você quer fazer. Então tem que fazer esses exercícios. Você tem que se experimentar em algumas coisas. Ah, tem um amigo meu que faz uma coisa que é totalmente fora do que eu faço. Deixa eu passar um dia com ele. Passa um dia, passa uma semana. A gente fez isso ao longo da nossa trajetória. Eu não me arrependo de ter entrado na faculdade, de ter tentado, de ter estagiado com direito. Cara, tudo isso foi muito legal. E eu tive certeza de que era algo que eu não trabalharia com. Mas não foram experiências perdidas. Até hoje, em novos negócios que a gente está iniciando por aqui, eu trago um pouco dessa experiência que eu tive, dessa visão de mercado, para novas aventuras que a gente vai fazer por aqui. E uma coisa que é devastadora, a gente faz escolhas, a gente decide o que a gente quer fazer, mas às vezes a gente decide, não, eu tenho tudo aqui na minha mesa, tudo que eu sou bom, tudo que eu quero fazer, mas você decide por um fator errado. A gente esquece de fazer a decisão baseado em outras coisas, a gente só pensa em isso aí vai dar dinheiro pra mim? Money, Will. Isso aí vai ser rentável? E o grande problema é, todas as vezes que a gente faz decisões baseado puramente no caráter financeiro, a gente já tem lá o final da história já pronto. Escrito. O que tem? Só frustração, desânimo, porque nem sempre vai acontecer da forma como você imagina. Exatamente. Não tem como a gente depositar todas as nossas expectativas simplesmente no dinheiro. Cara, isso vai ser destrutivo. Exatamente. Porque por mais que seja rentável, você vai estar ali numa rotina que vai estar te consumindo, que vai estar acabando com você. Então, se você fizer a decisão baseada só no dinheiro, achando que, não, beleza, eu tenho vários sonhos, mas os meus sonhos não vão ser rentáveis porque você não sabe explorar o seu sonho, que fique claro. Ah, mas eles não vão ser rentáveis, então eu vou pra onde é garantido, porque isso aqui vai ser certeiro. Eu até sou bom em fazer isso ou aquilo, mas eu não sei ganhar dinheiro com isso. Esse é um outro problema que você precisa resolver. Como monetizar a minha paixão? Existem N estratégias e maneiras de você fazer isso. A gente precisou quebrar a cabeça em muitos momentos para fazer decisões importantes na nossa carreira e na nossa empresa. Eu não sou muito de romantizar o nosso trabalho. Por mais que eu seja apaixonado por audiovisual, por contar histórias, por emocionar as pessoas através de conteúdos visuais, eu já entendi que o audiovisual para mim é um trabalho. Existe a parte muito legal e existe a parte não tão legal e existe até a parte
chata. Como todo tipo de trabalho de negócio, a gente tem dias bons e a gente tem dias ruins. Agora pensa comigo, se você aposta todas as suas fichas em perseguir uma carreira puramente por financeiro, por quanto tempo você acha que você vai aguentar? Mesmo pessoas que são apaixonadas por uma carreira de arte se frustram e cansam e até desistem. Imagina se você estiver apostando tempo em uma coisa que você nem gosta. Então você pode até querer agradar todo mundo, agradar o seu bolso, agradar a família, agradar os pais. Você vai se frustrar. Mas, Flau... No final do dia... No final do dia, o dinheiro ele deve ser a consequência de um ótimo trabalho, de algo com propósito que você faz, investe o seu tempo e energia e faz com gosto. Agora, uma das chaves que a gente descobriu que pode destravar muito dessas frustrações, desses entraves, é o diálogo. É o diálogo. Diálogo, gente. Diálogo soluciona muitas coisas nessa vida e principalmente esses momentos de decisão, esses momentos que uma opinião tá para um lado, outra opinião tá para o outro. Como é que faz? Se seus pais estão ali preocupados com você, se o seu cônjuge tá ali... Dá aquela puxadinha. E aí? Não vai pra frente não, fio? Tem que pagar as contas, como é que vai fazer? Tem todas essas questões. A gente tem que estar atento a isso. São coisas simples, mas que na hora a gente às vezes não pensa. Tudo vai depender muito do nosso approach, da postura que a gente chega para ter essas conversas. Então, por mais que você seja novo, esteja começando, chegue com uma postura de clareza, de convicção naquilo que você está fazendo. Para mim foi muito difícil, porque por muito tempo a gente admira os nossos pais, a gente se inspira, a gente conta muitas vezes com a aprovação, o selo dos pais. Então, quando você tem que chegar com um assunto que você tá batendo de frente e ainda demonstrar firmeza, muitas vezes vai ser uma novidade, vai ser difícil. É uma barreira a ser quebrada, mas é muito importante. Isso para você mesmo vai te dar uma convicção verdadeira. Eu estou acreditando nas minhas ideias e nas minhas escolhas. E é por isso que a gente falou agora há pouco em você ser o maior apoiador de si mesmo. Porque como é que você vai chegar num diálogo, como é que você vai chegar pra conversar ali, naquele momento meio tenso, assim, que muita gente enfrenta? Como é que eu vou falar isso pro meu pai? Como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Se você chegar todo igual uma vara verde, se tremendo todo, sem nem ter segurança no que você tá falando, é claro que eles vão olhar e falar... Pelo amor de Deus. Esse menino tá... Não sabe o que tá fazendo. Então, se eu fosse o pai nessa situação, escutando esse papo, eu não ia dar muita trela, não ia dar corda pra isso, porque ele não sabe o que tá falando. É lógico que eu vou botar o meu pé atrás e vou querer o melhor pra ele, porque eu não quero ver ele quebrando a cara à toa. Sim. Mas aí o que acontece? Você tem que saber, igual o Flo falou, você tem que saber se colocar, saber trazer as informações. Vamos mexer com o audiovisual, então. Você vai chegar pro teu pai e você vai explicar pra ele, olha pai, hoje em dia o audiovisual tá presente em várias coisas, não é só na rede social, não é só uma diversão, as pessoas estão investindo dinheiro ali, as empresas estão caminhando pra ali. Observe à sua volta o que acontece todos os dias, o conteúdo que você consome. Alguém está fazendo isso? Sim, e alguém está sendo pago e muito bem pago muitas vezes pra fazer isso. E então, até, Will, algo que facilita muito na hora dessas conversas e até pra gente ter tranquilidade é ter referências. Sim. Referências de carreira, de estilo de vida, de resultados. Olha só, olha essa pessoa aqui. Aí você mostra. Sim. Aí você explica. E aí, muitas vezes tenho certeza que alguns pais viram e falam, mas ele faz só isso mesmo? É só isso que ele faz? Ele mexe com esses negócios de internet e dá tudo isso? Ele vive, viaja, faz essas coisas aí pra tudo quanto é lado no mundo inteiro? A gente sabe que é uma realidade hoje. A gente sabe que não é... Não é novidade nem mais, né, Will? Então... É realidade. Então... Com certeza, nem todos os pais estão inteirados disso. Então você tem que trazer... Não só pais, parceiros também, amigos, cônjuges. Nossa, tem tudo isso. Tem toda essa galera aí. Tem muito amigo que tá estacionado na vida e que não quer também que você vá, então... É aquele seu amigo, o famoso dono do balão. Você é o balão e o seu amigo fica só
não sobe, vou te puxar pra baixo. Se afaste de pessoas que são assim. Tem pessoas que, por mais que a gente gaste muito tempo tendo diálogo, conversando, mas existe limite pra tudo. Não dá pra gente também perder e deixar a nossa própria vida passar em prol de pessoas que têm muitas crenças negativas ao respeito dela mesma e ao seu respeito. Por isso a gente bate e reafirma. Tenha convicção do que você quer. Acredite naquilo ali, se arme de informações, argumentos, tudo aquilo que mostra e corrobora. Isso aqui é algo muito sólido, eu posso acreditar nisso. Tudo indica que isso aqui vai decolar daqui a alguns anos. Fazendo isso, você vai ter muita segurança para poder se posicionar e deixar claro para todo mundo o que você quer fazer e não ficar apenas escravo de opiniões alheias. Eu tenho certeza, Will, que depois desse nosso papo de hoje, muitos de vocês, galera aí, não farão mais parte desse nosso time de medrosos anônimos. Demos muitas dicas aqui, muitas delas vindo de experiências pessoais, de entraves ali com amigos, familiares e afins, mas coisas que a gente conseguiu aplicar e vencer e ter sucesso nesse mercado que a gente escolheu apostar as nossas fichas. Por isso, baixa a adrenalina aí, fica calmo, não fica aí se descabelando, pensando, meu Deus do céu, como é que eu falo com essa pessoa, como é que eu explico, como é que eu me posiciono. Tenha calma. Primeira coisa, se encontre, tenha convicção do que você quer. Se resolva com você mesmo. A descoberta. E aí você vai ter tranquilidade para conseguir caminhar. Então, ó, conta aqui pra gente nos comentários se você já teve algum tipo de experiência como essa. Eu acho que quase ninguém teve, viu? Ninguém passou por isso. Acho que o que a gente conversou aqui hoje não conectou com ninguém, não. Mas olha, eu tenho certeza que vai ter muita história boa. Então, ó, escreve a sua história aqui embaixo, compartilha com a gente, que a gente vai adorar conhecer como você se desvencilhou desse momento aí que pode ser uma cilada na vida de muita gente. Galera, estamos aqui pra se ajudar, pra passar conhecimento pra frente e ter essa troca. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, mas tem vontade de se aprofundar profissionalmente no audiovisual, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, a FJR School. Ele pode ser o seu mapa dentro do audiovisual. E lá nós ensinamos pré-produção, captação, pós-produção e todos os aspectos necessários para você ter uma carreira de sucesso dentro do audiovisual. O link está aqui na descrição para você se tornar um aluno hoje mesmo. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui juntamente com o Will no nosso office, trazendo mais um conteúdo inédito para vocês, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um deles. E um recado final, olha, não tenha medo do futuro, viu? Ele tem muita coisa boa para trazer para tua vida. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até mais.